Parques públicos em áreas turísticas, o caso do Parque do Palácio, é o nosso último tema desta noite. Ele foi, porém, acometido de uma circunstância que nos foge ao controle, né? Dr. Ícaro da Silveira Frota, que é o autor deste trabalho e que deveria apresentá-lo aqui esta noite, sofreu uma virose que o impossibilitou de estar presente. Mas, de qualquer maneira, ele nos encaminhou o material dele e a gente, contando com a mediação do comunicador César Cliquet, vai tentar suprir esta lacuna apresentando o trabalho. Não vai ficar sozinho, tá? Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Acompanho a importância do memorial, né, e do encontro, inclusive com a esperança que a gente consiga um dia ampliar o público, né, porque às vezes a gente olha nada contra a idade das pessoas, mas a gente olha, somos todos, eu me incluo, somos todos mais vividos, vamos dizer assim, né? A gente precisa ampliar isso, né? Então, e o tema também bem interessante, né? Parques públicos em áreas turísticas, o caso do Parque do Palácio, né? O Parque do Palácio é um parque que eu tenho muito carinho desde que eu cheguei aqui em Canela, há bastante tempo. Bom, o estudo do Dr. Ícaro da Silveira Frota, tá? Parques públicos em áreas turísticas, o estudo de casa do Parque do Palácio é um título da dissertação de mestrado de Ícaro da Silveira Frota, realizada na Universidade de Caxias do Sul em 2022. O trabalho avalia soluções no âmbito jurídico para preservar e manter parques públicos em áreas turísticas. O Parque do Palácio, que, como o nome sugere, está nas imediações do Palácio das Hortênsias, propriedade de veraneio do governo estadual. Foi fechado em 2015, apenas recebendo esporádicos eventos e visitações. Isso na casa do governador, né? O Parque do Palácio é uma área privilegiada, extensa, com 9 hectares, que originalmente estava integrada ao complexo do Palácio das Hortênsias. Trata-se de um espaço de especial interesse ambiental, por estar, segundo os estudiosos, nos limites de 2 biomas fragilizados, Mata de Araucária e os Campos de Cima da Serra. Sua gestão tem sido errática, ora sobre responsabilidade do Estado, ora do município, ora ainda em avaliação para concessão à iniciativa privada. No ano passado foi devolvido à administração de Canela, que anuncia planos de sua recuperação para usufruto à comunidade. Justamente nessa intersecção de conflitos e interesses que situa o estudo, que é um caso produzido academicamente pelo advogado Ícaro da Silveira Frota, né? Acho, inclusive, só para falar assim do parque, né, vendo o projeto do Lobo-Guará, ali seria um bom local para ter uma base de estudos, uma sala de aula, nada de grande construção, mas uma casinha ali que pudesse ter os estudantes fazerem uma observação de aves, que tem bastante animais ali, embora cada vez mais as construções, só falta eles colocarem a janela ali dentro do parque, mas... Depois vão reclamar das árvores, né? Eu acredito que o Vitor Hugo possa falar um pouco disso, porque no que foi apresentado ontem no inventário, e pegou essa área muito tua, né? Então acho que pode contribuir também, já que o Ícaro não está aqui. Nessa parte, acho que tu pode dar umas palavrinhas depois. E aqui eu acho que... não, aqui a gente vai ter que fazer uma leitura, não talvez na íntegra, mas os títulos e pedir a contribuição das pessoas, como o Ícaro não está, né? Mas esse é um trabalho bem interessante que ele fez, eu li hoje. É um trabalho bem vai além do que a gente pensa, assim, do que a gente
Um estudo bem interessante. Cal, como um trabalho acadêmico, naturalmente ele tem uma espécie de contextualização que passa pela área ambiental em geral, né? Então, essas primeiras lâminas, elas tratam, digamos assim, desta introdução ao assunto, né? Talvez a gente pudesse avançar um pouco para o Parque do Palácio, né? Que é, claro, que nos diz mais respeito aqui, que desperta o nosso interesse, né? Então, vai me ditando as regras. Aqui um breve histórico, né? Acho que pode ir adiante, né? Aqui. Citações. Vocês podem observar que ele tem um valor científico no trabalho, né? Então, claro que ele tem uma linguagem também científica e acadêmica, e este é um valor, isso não é uma... Este, na verdade, é o valor do trabalho, a contribuição do trabalho está em aproximar o fato da ciência, né? Para depois buscar soluções possíveis para o usufruto do Parque do Palácio pela comunidade canelense e pelos que nos visitam. Observem que o professor Trave é citado no trabalho, né, como não poderia deixar de ser. Acho que pode avançar um pouquinho. Também, de certa maneira, isso é digamos assim, um contexto histórico que nos é comum. Aí já entra, eu acho que no período que a gente referiu agora como errático, né, de um lado para o outro. César também fica à vontade para ir comentando. É importante se falar, né? Eu enxergo ali o Parque do Palácio dividido no meio. Eu sonharia que aquilo juntasse e a casa virasse um museu de fato, né? Eu estive em São Paulo, lá tem o Palácio do Governador, que o governador não usa mais, que é em Campos do Jordão, e você visita aquilo preservado, é uma coisa assim, é outro tipo de construção, mas tem quando eu entrei lá em Campos do Jordão, eu achei a mesma. Por que não em Canela, né? De repente ali até o Museu de Canela, né? Esse paradoxo foi apresentado ontem, inclusive, né? Sim. Pela seguinte situação, né? Se o Palácio Piratini é aberto à visitação regularmente, né? Por que não o Palácio do Governo, de veraneio do governo em Canela, também não tenha uma programação de visitas, né? Por que ele é de uso exclusivo e muito esporádico pelo titular de plantão no governo, né? De outra época, né? Ele provavelmente nem tem interesse naquilo. Ele teria que virar um museu mesmo, né? Nem sei o estado que está ali, né? Um detalhe aqui, mais um caso que a comunidade se mobilizou para construir alguma coisa. Ali eu estava vendo o Livro Ouro, a prefeitura, quer dizer, coisas, empresas e... Esse dado é super relevante, porque foi Canela quem construiu, né? Canela e os canelenses que construíram, né? Eu adiantei sem querer. Agora está na ordem certa. Aí um histórico também. O memorial tem tratado desse assunto em situações pontuais, assim, né? Vocês sabem que o memorial, há 12 edições do Jornal Nova Época, mantém uma coluna lá sobre sua responsabilidade, né? E um dos temas que a gente abordou foi exatamente o aniversário do Palácio das Hortênsias, né? Eu lembro que essa informação, ela cometeu um erro de data, né? E registrou como em 57, e a contribuição da Dida permitiu que na edição seguinte a gente fizesse a correção devida, né? Do erguimento do palácio no ano devido. Esse é um fato histórico, né? Não só para o próprio palácio, mas como para a própria cidade. E disso também tem uma outra situação pendente
e estranhamente mal solucionada, que é a Praça das Nações, né, construída nessa mesma época e que era embandeirada e hoje não tem mais nenhuma referência a não ser a placa com o título de Praça das Nações. Quase 100 mil metros quadrados, né? Bom, aproveitando então aqui pelo convite feito pelo Cal, eu trabalhei nesse projeto que foi apresentado ontem, na parte ambiental. E o Parque do Palácio, evidentemente, entrou como um dos elementos. E esse parque ele tem uma particularidade que pouco se percebe, muitas vezes, que é aquela característica que ele tem de ser uma área de transição entre o campo de altitude e a mata de araucária que dominava a região da serra aqui. E se nós fizermos uma viagem imaginária assim, vindo lá do Vale do Quilombo, se estivéssemos sobrevoando o Vale do Quilombo e chegássemos ali no Laje de Pedra, e vindo em direção aqui, nós vamos ver que aquilo ali é a última, ou se nós olharmos de lá para cá, é a primeira mancha de campo de altitude que tem na região. E se nós viermos de São Chico para cá, é a última, né? Termina ali naquela borda onde é o Laje de Pedra, que hoje está todo colonizado, todo transformado num condomínio. Então, o que sobrou? Sobrou essa mancha de campo de altitude original, que era o ecossistema dominante na região, e uma manchinha de mata de araucária que tem ali, que era um capão de mata que tinha contíguo ao condomínio que se instalou na fronteira ali, né? Então, qual é a importância disso? A importância disso é manter um elemento natural original, que é o campo de altitude, que é a parte maior do sistema ali. E também aquela mancha de mata de araucária, que é bastante importante pela diversidade de espécies que tem ali, que são o retrato do que era uma mata de araucária nos primórdios da colonização. Então, considerando esses dois elementos, eu acho que é de extrema importância que a gente mantenha isto no seu estado mais original possível, até porque a gente tem que fazer caminhos, tem que fazer algumas construções e tal, mas manter a área original como ela foi, para transmitir isso às pessoas que vierem no futuro, porque daqui a 20 anos, talvez, se a gente não cuidar, não exista mais campo de altitude na região metropolitana, vamos dizer assim, de Canela, porque o campo já se deslocou do Saiqui para adiante, né? Do Saiqui para cá já não tem mais nenhuma área de campo nativo, a não ser esta. Então, essa é a importância desse local. Também tem outra importância educativa, recreativa e de integração com a comunidade que é inestimável. O que se tem que fazer ali é dotar a área de uma infraestrutura mínima. Por quê? Porque toda a utilização de uma área pressupõe um impacto. E esse é o conceito de trilha. A trilha foi feita para centralizar os impactos e minimizá-los. Então, se eu não tenho trilha num lugar, cada um vai andar por uma área e vai impactar de formas diversas. Se eu construo uma trilha bem construída, eu centralizo o impacto ali. E não impeço que as pessoas visualizem e curtam o ambiente do entorno. Mas tem que se fazer um trabalho sério, um trabalho técnico, um trabalho bem feito. E, tendo isso sendo feito, nós vamos conseguir manter aquela área natural, mas usufruindo dela, que eu acho que esse é o grande legado que isso aí fica para nós. E essa tua ideia aí de integrar o Parque do Palácio junto, porque aquilo a gente vai caminhando ali, chega naquela ponte, tem aquela cerca ali, uma coisa meio grotesca, uma coisa brutal. Que está quase desfazendo de ferrugem. Que interrompe uma caminhada, ninguém entende. Então, se pudesse passar por ali, né,
e melhorar aquele ambiente aquático que tem ali, que está meio antropizado, está meio poluído, e se usufruir de toda a área. Seria fantástico ter uma casa de visitação e um museu. E um museu lá. O museu e uma casinha tipo a do Lobo Guará. Pode ser. Uma coisa para atender as crianças, escolas públicas, de repente ter aula no local. Eu chamo de museu ambiental. Isso. Né? A área ali no mapa, no mapa ali, ela vai, a parte de baixo lá. Qual é os limites ali, se conseguir... Aqui é a entrada, né, na avenida, não é isso? Aqui está a estrada que vai até... Aqui está o arroio, o pulador. Tá. Então, essa aqui é a área do parque. Pode ver que aqui na frente tem uma área de muita vegetação exótica, que inclusive foi removido recentemente, grande parte dela. Então, de nativo mesmo, aqui tinha muito pinos espalhados, foram removidos. Então, está se tentando manter o original. Você pode ver que a mancha de campo vem até aqui, ó, e aqui tem a mata, e se nós seguíssemos por aqui, nós vamos ver que o campo vai até a borda do Laje de Pedra, e ali ele termina. Dali para baixo, a mata de estacional semidecidual toma conta. Então, como? Sim, não só de bugios, né? De muitos elementos da fauna que circulam por aqui. Então, na verdade, esses condomínios aqui, a parte boa deles, além das pessoas que moram lá, evidentemente, é a manutenção de uma área vegetada relativamente interessante, porque se mantém assim, a sequência, né, pelo menos da parte aérea, né, dos animais que circulam por cima, conseguem se locomover, porque os de baixo têm problema, principalmente por causa das cercas. Cercas de condomínio é uma coisa meio sinistra, assim, né? E ali tem nem sapo cerca atravessa. Elétrica, né? E nem sapo atravessa, porque é uma malha muito fina. Então, bloqueia-se esse vai e vem da fauna. Se limita, a fauna fica andando por lá e para cá, ou então ela sai para lá e é atropelada. Esse é outro problema muito sério que se vê por aqui, né? Ainda assim, ali, pelo menos eu mesmo já vi, além de bugio, calangos, aqueles lagartos, cutia, gambá, né? Tem, nós fizemos um tempo... Além dos pássaros, né? Um tempo, não me lembro qual é que foi o ano que nós fizemos ali um curso de observação de aves, Sara me lembrou agora. Lembro que ano foi? 2011, Levamos um grupo lá e vimos bastante... Opa! Começou a festa. Começou a festa no céu. É um local de muita observação, um local de contemplação, um local de conhecimento, só que a gente tem que agregar as coisas, tem que fazer funcionar. Ali tem o bioma Mata Atlântica, o bioma é o grande elemento, né? É o guarda-chuva maior. Os campos de altitude e a floresta de araucária são dois ecossistemas. Então, o bioma é a Mata Atlântica. O campo de altitude é um ecossistema da Mata Atlântica e a mata de araucária é um ecossistema da Mata Atlântica. Então, o ecossistema é uma subdivisão. Nós temos os dois ali. Se pode criar inúmeras atividades, como está se vendo por aí, né? Mas certamente ele, para efeito de educação ambiental nas escolas, ele é subaproveitado, muito subaproveitado. Aqui está melhor de ver. Então, olha aqui, ó, essa imagem aqui mostra bem, o campo vai, e lá na parte de cima, onde é o Laje de Pedra, é o finalzinho dele. Tem algumas manchas, inclusive, ele não é contínuo, ele é interrompido. Então, isso aqui é uma preciosidade que a gente tem que se segurar com unhas e dentes, porque é a última mancha de campo de altitude. Tá? E de mata de araucária, uma partezinha dela.
Essa última embaixo ali, o rodapé, diz muito. Sempre importante destacar a presença, até a Isabel, a Rosane, e dos amigos do Parque do Palácio, que sempre lutaram muito. Se nota que foi além de um trabalho de conclusão de faculdade, né? Ele levou adiante a reivindicação. Ele foi, na verdade, por essa finalização aqui, ele foi um posicionamento pessoal do autor, né? Mas justificado pelas instâncias anteriores que ele apresentou no trabalho. Bom, a gente pede desculpas pela improvisação nesta última apresentação da noite, né, que, vale repetir, decorre de uma circunstância alheia à vontade do memorial. Então, a gente agradece também a mediação, né, do César Cliquet e a contribuição dada com as opiniões pessoais e substanciadas a respeito do assunto. Vai ser entregue aí agora para ti. Entregamos? Sim. Muito bem. Entregamos para ele. Entregar para o César, presidente. O terceiro encontro da Memória de Canela terá sequência e finalização amanhã, 7 de agosto, sexta-feira, com a seguinte programação. Um projeto de museu para Canela, com o pesquisador Pedro Oliveira abordando uma tentativa dos anos 90 e que, infelizmente, não teve sequência. A história e o desenvolvimento museológico de Gramado, como um caso exemplar apresentado para nós, pelo diretor do Sistema Municipal de Museus do município vizinho, Márcio Dilmon de Carvalho, e Deise Nunes, Miss Brasil 1986, a trajetória iniciada como Miss Canela, com a própria e sempre Miss Deise Nunes. E nós temos as nossas canecas ali, para vocês adquirirem. O memorial precisa de ajuda. Então, está lá na frente as canequinhas bem bonitas.
O Memorial Canela agradece as suas presenças e espera tê-los aqui novamente amanhã. Boa noite.